Começamos hoje com a oração do Pai Nosso. É uma oração que rezamos todos os dias, até várias vezes. Um dia, Jesus e os discípulos estavam indo para Jerusalém. E no caminho, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, como que reza? Como que você reza? Ensina-nos também a rezar. E aí, Jesus lhes ensinou esta oração que encontramos no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, e no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. São Lucas apresenta o Pai Nosso em forma curta, com 5 pedidos, e a Igreja reza o Pai Nosso segundo a versão do Evangelho São Mateus, onde se encontra 7 pedidos. Em Mateus, o contexto da oração do Pai Nosso é logo no início da vida pública de Jesus. Esta oração é a medula do Sermão de Montanha e é a oração por excelência do cristão, pois nela está o rosto do Pai revelado pelo Filho e sua missão para o mundo, a instauração do reino de Deus no mundo. Sabemos que existem muitas formas de oração, muitas novenas, muitos tipos de terços e ladainhas, dependendo das devoções de cada época e pessoas. Mas, quando os discípulos perguntaram a Jesus, ensina-nos a rezar, Jesus lhes ensinou esta oração. E nela contém, na verdade, todas as orações. Por isso, vamos compreender melhor cada palavra. Antes disso, vamos ver a estrutura do Pai Nosso nos Evangelhos. No Evangelho de Mateus, falamos que o Pai Nosso tem 7 pedidos. 3 pedidos formulados na segunda pessoa, tu, vós, em português, e 4 na primeira pessoa do plural, nós. Nos 3 primeiros pedidos, na primeira estrofe, falamos a respeito de Deus na nossa vida. Venha a nós o vosso reino. Seja santificado o vosso nome, vosso reino, vossa vontade. São pedidos a Deus no sentido escatológico em relação a Deus. Nos 4 pedidos seguintes, a segunda estrofe, trata-se das necessidades cotidianas do mundo presente. E por isso, na perspectiva terrena, a primeira estrofe na perspectiva escatológica em relação a Deus e esta em relação aos homens, a nossa vida, perspectiva terrena. O pão cotidiano, o perdão dos pecados, a necessidade da vida moral e por isso o pedido para não cair nas tentações das ciladas dos inimigos e a libertação do mal. Total, assim, 7 pedidos, número preferido de Mateus. Assim como o Decálogo, os 10 mandamentos são de 2 tábuas, assim o Pai Nosso é composto de 2 tábuas em relação a Deus e em relação aos homens, o amor de Deus e do próximo. Vamos tentar adentrar nesta oração. Primeiro, Pai Nosso, Pai. Antes de tudo, Jesus nos ensina a chamar de Deus com o título do Pai. No Antigo Testamento existia esta expressão Pai para Deus, mas no sentido diferente. Por exemplo, na oração judaica de 18 bênçãos, é chamado Deus como Pai com o nome Abinu. Abinu significa Pai Nosso. E esta palavra tem o sentido de Pai como Padrão, o Senhor, o Criador, aquele que conduz, aquele que governa. E quando Jesus usa a palavra Abba, tem o significado do Pai que ama o Filho que ama o Pai e que conhece até o íntimo do Pai e vice-versa, o papaizinho. Me perdoe se entre os nossos ouvintes alguém não gosta de ouvir este nome Pai, pois, infelizmente, na estrutura social atual, onde tem famílias desestruturadas, muitos filhos moram com padrastos e não com o próprio pai. Muitos filhos não conheceram o próprio pai. E ainda muitos filhos veem o pai
Sou como aquele que dá a pensão mensal e nada mais. Para estas pessoas será difícil comparar Deus com o Pai. Estou ciente disso. E eu vos digo que é aí que vamos fazer mais um passo. Vamos compreender melhor a figura do Pai olhando para Deus. E, à sua vez, quando você vai ser um pai ou uma mãe, procura de copiar o amor paterno que você experimentou do Pai Celeste. Se alguém nunca recebeu o amor, será difícil dar tal amor aos outros. Uma vez gozando do amor paterno do Pai do céu, você será capaz de identificar pelo menos um bom percentual do caráter do Pai Celeste. Bem, vamos voltar. Ensinando-nos a oração do Pai Nosso, Jesus quer partilhar conosco e fazer-nos conhecer o amor e a íntima relação que Jesus tinha para com o Pai e o Pai para com seu Filho. E Jesus quer partilhar conosco este mesmo amor e quer que amamos e possamos sentir amado pelo Pai dele. Eu conheço 2 meninos que um tem o pai e outro não conhecia o pai. E ele foi criado sempre querendo conhecer seu pai, mas a mãe nunca quis revelar ao filho quem era o pai. Aí, aos poucos, esses 2 meninos se tornaram grandes amigos. E o menino, que não tem o pai, falou para o amigo um dia na casa dele: eu não tenho pai. E o outro: se somos amigos, meu pai é seu pai também. E o pai do menino, que escutou disso: eu sou teu pai. E a partir de então, os 2 se tornaram mais amigos. Aliás, se tornaram mais do que irmãos, pois partilharam o pai. E o pai abraçou os 2 como próprios filhos. Um pouco assim, para vocês entenderem o que Jesus fez conosco. Ele compartilhou seu pai conosco. O pai dele é nosso também. Olha o que Jesus diz a respeito do seu pai no Evangelho de São João, no capítulo 17. É um capítulo onde Jesus faz a oração durante a ceia pascal, durante a última ceia. É chamada a oração sacerdotal de Jesus. É uma paternidade divina revelada por Filho como meu Pai que me ama, que me conhece, e que o Filho não faz nada senão o que quer o Pai. E Jesus diz: eu e meu Pai somos um só. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. E naquele sentido do papai que o filho se dirige ao seu amado pai. E existe também casos ao contrário. Deixar o pai terreno para amar o pai celeste. Não sei se vocês já assistiram o filme Irmãos ou Irmã Lua. É um filme de São Francisco, onde tem uma cena tocante. São Francisco, quando entendeu o amor de Deus Pai, deixa tudo, distribui os seus bens aos pobres, e o Pai, com tanta raiva dele, coloca São Francisco na justiça. E naquela época, o bispo da cidade era o juiz, quando tratava dos assuntos dos cristãos. E diante do bispo e todas as pessoas da cidade de Assis ao redor, diante das acusações do pai que ele estava esbanjando os seus bens com os pobres, de repente, São Francisco tira sua roupa que tinha no corpo e, nu diante de todos, entregou ao pai sua roupa e disse: agora eu posso chamar Deus meu pai. E saindo daí, encontrou um mendigo e lhe pediu a bênção. E lhe disse: toda vez que eu te peço a bênção, me abençoe. Ou seja, tendo tudo, mas deixando tudo, desapegado de todos e de tudo, ele agora chama Deus meu Pai. Toda vez que pronunciava o nome Pai, ele sentia tanta doçura na alma e no corpo e no seu paladar. São Francisco de Assis tinha entendido este amor, e por isso, quando ele, diante do bispo, nu desta terra, desapegado de tudo, disse: agora posso chamar Deus meu Pai.
A partir de então, ele foi capaz de confiar totalmente em Deus Pai e nele enxergar todos e amar a todos como seus irmãos. E sua oração ao Deus onipotente diz assim: Onipotente, eterno, justo e misericordioso Deus, dai-nos a nós, miseráveis, fazer por vós mesmo o que sabemos que vós quereis e sempre querer o que vos apraz. Ou seja, desejar não só para fazer a vontade de Deus Pai, mas também querer o mesmo querer de Deus. Como seria bom assim, seja o querer do Pai, seja o querer do Filho também. É o que Jesus disse: eu e meu Pai somos um, e o Filho não faz nada senão o que quer o Pai. Quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, significa que tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus. São Paulo dizia: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. A oração do Pai Nosso também, por isso, é uma escola onde podemos aprender a amar nossos pais do jeito que Jesus amou o seu Pai. Após da palavra Pai, vamos agora passar para a segunda palavra, Nosso, Pai Nosso. Na oração, Jesus nos ensinou de rezar Pai Nosso, e não Pai meu. E o Pai é nosso. Ele não considerou ociosamente o Pai só para ele. Como falamos antes, ele quer que nós também amamos o Pai dele. O Pai dele é também nosso Pai. O desejo dele é: todos chegam ao conhecimento do Pai. Olha como é a oração de Jesus na última ceia. Como tu e eu somos um, assim eles também estejam conosco. E eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. João 17, 26. Jesus quer que todos nós reconheçamos que o Pai é nosso, e todos são seus filhos. É Ele que nos criou, é Ele que nos redimiu, e é Ele que nos ama antes que nós o amamos. Assim como um pai da família fica feliz quando os filhos se amam entre si, e se, apesar que cada filho ama o pai, entre os filhos se briga, ele não seria feliz. Assim, Jesus quer que nós amamos entre nós para chamarmos com a mesma voz Pai Nosso. O outro lado desta oração é que o Pai Nosso é uma oração em primeira pessoa plural. Somente quando nós estarmos juntos, um só, como filhos de Deus, podemos absolutamente ultrapassar as fronteiras deste mundo e chegar a Deus. Quando falamos Pai Nosso, referimos que todos os que chamam Ele de Pai são filhos, apesar da imensa diferença que temos entre nós e da imensa diferença com a qual nós nos relacionamos com o mesmo Pai. Cada um de nós tem um jeito único de relacionarmos com Deus Pai. Aqui está a beleza da oração do Pai Nosso. E Jesus nos ensinou a rezar contemplando a nossa diferença. Quantas pessoas tem neste mundo, tantas são as diferenças entre nós. E estando nesta diferença que Jesus nos ensinou a rezar Pai Nosso, e não Pai meu. Ele quer que eu reconheça que meu pai é pai também do outro, que eu não aceito, não concordo com seu jeito de pensar e agir. Vamos para a terceira palavra, Pai Nosso que estais no céu. Este Pai Nosso é verdade que é um Pai de kenosis, um Pai que desceu a manifestar-se o seu amor para conosco através do seu Filho Jesus, um Pai misericordioso que é bondade infinita, um Pai Abba, o Papai, o Painho, mas no mesmo tempo, este seu descer até a nós não significa que ele é igual aos nossos pais terrestres. Ele é o soberano, ele é além da lei do tempo e do espaço. Ele é o onipotente, o soberano que pertence ao céu, além do nosso conhecimento e da nossa capacidade de entendimento.
A paternidade amorosa e a familiaridade com Deus não ofuscam a sua soberania. No Evangelho de Mateus, encontramos o título do Pai referindo a Deus bem 45 vezes. No entanto, Marcos usa 5 vezes, Lucas 17 vezes e o evangelista São João 118 vezes chama Deus com o título Pai. O Pai nosso, que está nos céus, significa que Ele está além das nossas compreensões e está escondido e preciso procurá-lo. Estamos neste tempo de pandemia e muita gente voltando para Deus, mas também tem muita gente arrogante com Deus. Se diz, cadê Deus? Alguém viu Deus? E Deus não existe. E não creio até quando eu não vejo, etc. Se Deus fosse visível e conhecido e compreendido por nós totalmente, seríamos constrangidos a aceitá-lo assim como ele é. Agora escondido, atrás das nuvens, significa vamos descobri-lo. Ele nos deixa livres para procurá-lo. O pai que ama de verdade o seu filho, ama sem medida, independente se o filho ama ou não, se reconhece ou não, pois a medida do amor dele não é a mesma medida do reconhecimento do filho a respeito do pai. Aqui está a grandeza do pai e aqui está a fragilidade do filho. Nunca iremos amar após de ter conhecido totalmente o outro. O amor é além dos limites, além do físico, além das compreensões. Se rezamos até aqui com esta intensidade de amor, seria suficiente a oração até aqui. Pai nosso, que estais nos céus. Precisaria muitos dias para contemplar só estas palavras. Uma vez, São Francisco de Assis começou a rezar o Pai Nosso, e após 3 dias ainda não tinha terminado a palavra Pai. Não conseguia ir para frente. É bom praticar assim, rezar várias vezes, repetir, ruminar, assim como a gente coloca a bala ou uma caramela na boca e fica gozando do seu sabor, e assim a virtude da repetição, até que nos dá o sabor do seu repetir o Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Depois rezamos, seja santificado o vosso nome. Os 3 primeiros pedidos a respeito de Deus está empregado em passivo. O sujeito é Deus mesmo. Ou seja, no primeiro lugar, Deus mesmo que santifica o nome de Deus. Seja santificado. Quem santifica é Deus mesmo. Ele mesmo deve manifestar a sua glória. Ele mesmo deve atuar o seu reino e a sua vontade. Por isso Jesus rezou na sua oração sacerdotal: Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra e agora glorifica-me, Pai, junto de ti. Deus santificou e glorificou o nome de Jesus, porque ele abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre a cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. E pelo mistério da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, Deus Pai santificou o nome de Jesus, e o nome de Deus foi santificado por Filho. No segundo lugar, a santificação do nome de Deus acontece na medida que este nome venha conhecido pelos filhos de Deus. Manifestei o teu nome aos homens. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo. João 17. A missão de Jesus é fazer-nos conhecer Deus e, conhecendo Ele, possamos glorificar o nome dele. E Ele, quanto mais bem conhecido pelos homens, bem glorificado por Filho e pelos filhos. Assim como a glória e a honra dos pais são os filhos, assim como os pais se gloriam pelas glórias dos filhos, assim quanto mais somos coerentes à vontade de Deus e propagamos o nome dele, ele vem glorificado. São Francisco reza na paráfrase do Pai Nosso: que o conhecimento de vós mais se clarifique em nós,
para conhecermos qual a largueza dos vossos benefícios, a grandeza das vossas promessas, a alteza da vossa majestade e a profundeza dos vossos juízos. No terceiro lugar, Deus é santificado na medida em que suas criaturas são santas. Na medida que conhecemos Deus, devemos ser coerentes ao Pai. Jesus disse: sede santos como vosso Pai é santo. Mateus 5,48. O dever dos israelitas era se santificar para não profanar o nome de Deus. Santificarei o meu nome, que foi profanado por vós, no meio dos pagãos, pelas vossas maldades. Em poucas palavras, a fidelidade nossa e a santificação nossa é a medida da santidade de Deus. Já no Antigo Testamento, Deus falou aos israelitas no deserto: eu sou o Senhor que vos tirou do Egito para ser o vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Porém, no Antigo Testamento, amar o próximo não significava amar o inimigo. Os israelitas não tinham a obrigação de amar o inimigo. Jesus fala que o Pai ama não só os bons, mas também os maus, e que faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Jesus pergunta aos discípulos: se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Para o Senhor, ser perfeito como o Pai Celeste é amar também os inimigos, os que não nos amam. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. E mais ainda, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Vocês que estão se preparando para a Crisma, como que estão seus relacionamentos com os outros, com vossos pais, com vossos tios, com vossos sobrinhos? Se temos inimigos na vida, se não conseguimos perdoar, se não temos relacionamentos puros e santos, vem menos a glorificação de Deus na nossa vida. Quanto mais somos santos, Deus vem glorificado e é santificado o nome de Deus. Nós somos a glória de Deus, nós somos a alegria de Deus, assim como os filhos são a alegria e a glória dos pais. Então, rezar santificado seja vosso nome é um grande compromisso da vida, como também uma grande qualidade dos nossos relacionamentos. Venha a nós o vosso reino é o segundo pedido. O motivo central da pregação de Jesus era instaurar o reino de Deus. Todo o Evangelho de Mateus está ao redor deste núcleo, que é o reino de Deus. Ele está já dentro da nossa história, como a semente semeada por Jesus. Aonde tem Jesus, tem o reino de Deus. É o já e ainda não, como podemos ver depois nas parábolas. A semente, o reino de Deus, a presença de Deus é sufocada, machucada, é sofrida, mas tem uma boa parte que dá fruto. Precisa esperar até o fim do tempo para ver o seu desenvolvimento. Precisa ter a paciência como o homem que dorme após de ter semeado, pois é, além da sua visão, o crescimento da semente do reino. Ele é o tesouro escondido atrás das terras, montes e mares. O reino de Deus, a escatologia, está dentro da nossa história, embora em forma embrionada. E o próximo pedido: seja feita a vossa vontade, como no céu, assim na terra. O terceiro pedido recapitula os dois primeiros: ser realizado a vontade de Deus. Jesus diz na oração sacerdotal: a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. No Antigo Testamento, a vontade de Deus era manifestada no Torá, agora nas palavras de Jesus. Deus possa completar sua obra aqui na terra, assim como no céu. No céu, os anjos e a corte celeste façam a vontade de Deus, reconheçam que Ele é o único Deus verdadeiro. E os homens também devem chegar a esta obediência e reverência. Em poucas palavras, a vontade de Deus
o desejo de Deus seja realizado no sentido escatológico e no temporal. E vocês, crismandos, a maioria jovens, a vossa vida está iniciando. Os desafios da vida há de chegar. Devemos enfrentar na vida momentos das surpresas, das alegrias e também das tristezas, das percas e dos ganhos, momentos de desesperos e esperanças, momentos escuros como também momentos da vitória. Em todos os momentos, como falei antes, devemos saber manter o equilíbrio, a calma e a tranquilidade e sempre perguntar conosco mesmo: estou fazendo a vontade de Deus? Estou pensando segundo o coração de Deus? Estou escolhendo caminhos que me conduzam à verdadeira alegria? E este caminho me leva a ser canal de graça para os outros? Assim, estamos colaborando com Deus para que aconteça a vontade de Deus, como no céu, assim na terra. Nunca devemos entristecer Deus desviando o caminho do bem. Assim como quando os filhos desviam o caminho sem escutar os pais sofrem e muitas vezes sem poder fazer nada. Assim Deus, ele sofre pela escolha livre da sua filha, do seu filho. Deus respeita a nossa liberdade, mas não devemos abusar desta liberdade, querendo ser mais que de Deus, pretendendo de saber mais que Deus. Aí é inútil a gente rezar, seja feita a vossa vontade, como no céu, assim na terra também. Próximo, vamos passar para o segundo parágrafo do Pai Nosso. Aqui encontramos mais 4 pedidos. Em cima falamos 3 pedidos. Seja santificado o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. E no segundo parágrafo encontramos 4 pedidos que são a respeito da existência humana. E a vida dos discípulos, dos primeiros cristãos, que colocaram tudo em comum por causa de Cristo, tinha esses 4 perigos. Primeiro, a fome, porque os primeiros cristãos colocaram tudo em comum, como nos atesta os Atos dos Apóstolos. Mas na distribuição dos bens, já tinha iniciado a desigualdade. As viúvas sofriam, os pobres sofriam. E um outro perigo que os primeiros cristãos estavam enfrentando era o pecado, porque os primeiros cristãos eram os judeus convertidos e existia uma tensão no coração deles entre a obediência à lei de Moisés e a nova lei de Cristo, entre a carne e o espírito, e entre a vida no meio dos pagãos e a fidelidade com nova vida. Por isso, Jesus ensinou: perdoai-nos a nós pecadores. E o terceiro perigo, o mal, preservar-se do maligno de Satanás. Por isso, neste contexto, há necessidade de pedir a Deus as 3 graças: o sustento cotidiano para superar a fome, o perdão dos pecados e a preservação do maligno. Vamos ver mais detalhadamente. O pão cotidiano. Segundo Êxodo, capítulo 16, versículo 4, o povo de Israel, durante os 40 anos no deserto, poderia recolher o maná para cada dia. Somente no 6º dia podia pegar para o sábado, pois sábado não podia trabalhar, era o dia do repouso. Mas o resto dos dias não podia guardar o pão para outro dia. O que aconteceu quando desobedeceram e guardaram? Nos narra Êxodo, capítulo 16, versículos 20 a 21. Moisés disse-lhes: ninguém reserve dele para o dia seguinte. Alguns não o ouviram e guardaram dele até pela manhã, mas criou vermes e cheiro mau. Moisés irritou-se contra eles. Todas as manhãs fizeram a sua provisão, cada um segundo suas necessidades, e quando vinha o calor do sol, derretia-se. Agora vamos ver o que no Novo Testamento Jesus fala. Ele, no Sermão da Montanha, fala: eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida,
pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem colhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. E por que vos inquietais com as vestes? Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Segundo alguns teólogos, aqui alude o pão eucarístico, pão de cada dia. Se for também, até o pão eucarístico é providência de Deus. Com a pandemia, todo mundo percebeu que o pão eucarístico, se Deus não nos der, não temos. Se não temos saúde, se não temos sacerdotes, se não podemos abrir a porta da igreja, não temos o pão eucarístico. Para São Francisco, o pão nosso de cada dia era o próprio Jesus. Ele rezava assim, na paráfrase do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia, o vosso dileto Filho nosso Senhor Jesus Cristo, nos dai hoje, para memória e inteligência e reverência do amor que nos teve e de quando por nós disse, fez e suportou. Mas, seja a necessidade material que espiritual, se Deus não nos der, não temos. Jesus mesmo falou após a multiplicação dos pães, no capítulo 6 de São João: procurais o pão que não perece, e isso mencionando ele mesmo. Pois Jesus logo vai falar: eu sou o pão descido do céu, e quem comer desse pão viverá eternamente. Então, em poucas palavras, toda vez que rezamos no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, devemos lembrar as duas coisas: o pão que necessita para o nosso sustento desta terra, mas sobretudo o pão que desceu do céu, o próprio Jesus. O desejo, a sede de Deus, devemos ter sempre. Quanto mais temos fome e sede, aumenta o sabor dos alimentos. Nós rezamos quando tem Jesus exposto: do céu lhes desce o pão. E nós respondemos que contém todo sabor. Em Jesus está todo sabor. Só Ele pode saciar-nos diante de todas as nossas necessidades. E se por acaso faltar esses dois pães, o pão material e o pão eucarístico, vamos fazer o quê? É o que estamos vivendo agora neste tempo de pandemia de coronavírus. Muita gente está passando necessidade em muitos países. E aqui no Brasil, o auxílio emergencial foi uma ajuda para alguns. E outros ainda não receberam. E não sabemos o que vamos enfrentar daqui para frente. E está faltando também o pão eucarístico. As nossas igrejas ainda estão fechadas. Não temos como participar da Eucaristia e comungar. Mas existe um terceiro pão que está nas nossas mãos e no nosso alcance. E não estamos aproveitando deste pão. Vocês sabem qual é este pão? O pão da palavra. Na missa temos duas mesas. Uma primeira mesa, que é a mesa da palavra, e uma segunda mesa, que é a mesa da Eucaristia. O que nos falta é a segunda mesa. A primeira mesa, a mesa da palavra, está no nosso alcance. Quantos de vocês, neste tempo de isolamento social, aproveitaram de ler e de meditar a palavra de Deus? Faça-me esta proposta. Quero ler todo o Evangelho de Mateus, já que estamos no ano A, ou qualquer livro da Bíblia. E assim, pegando o gosto, vai para frente. Temos aqui em casa duas irmãs que começaram a ler a Bíblia no início da Quaresma e com Pentecostes já terminaram a ler toda a Bíblia, do início até o final. É bonito ver isso. É importante
tomar decisões e ter gosto com as coisas de Deus. Se temos a palavra de Deus decorada, se um dia, por acaso, devemos ficar isolados de tudo, ou até mesmo nos ventiladores, a palavra de Deus que lemos e meditamos agora e que carregamos conosco, que vai nos fortalecer. E por isso vamos nos preparando para tempos futuros com o pão da palavra, e nunca vai faltar deste pão. Pode até queimar todas as Bíblias do mundo inteiro se por acaso chegar uma perseguição. Mas tendo na mente a palavra, conseguiremos sobreviver. Jesus disse a Satanás no deserto: o homem não vive só com o pão, mas com a palavra de Deus. Tudo isso lembramos quando rezamos o pão nosso de cada dia. Agora vamos passar para o segundo pedido do segundo parágrafo, que seja o quinto pedido do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Perdão dos pecados é condicional. O perdão que recebemos é na medida em que nós oferecemos o perdão aos outros. Aqui a parábola do devedor implacável, que Jesus vai falar no Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35. Então o Senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? Para o discípulo de Cristo, o perdão de Deus e o perdão ao próximo estão em ligação íntima, e este perdão é em imitação a Cristo. Jesus na cruz, na hora da angústia e sofrimento causada pelos seus inimigos, ofereceu-lhes o perdão e pediu ao Pai que perdoasse loro. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E Jesus ensinou a Pedro e aos discípulos no capítulo 18. Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 a 22. Eu escutei pessoas até da igreja falando: nunca vou perdoar isso. Eu já descartei aquela pessoa da minha vida. Não tem mais jeito, já cortei. Olha o que o nosso Senhor nos ensinou e que nós rezamos sempre: perdoai-nos como nós perdoamos. E vamos passar para o sexto pedido: não nos submetais à tentação. O termo grego peirasmos, além de entender como tentação, é incitar ao mal, tentar, induzir à prova. Jesus nos ensina de invocar ao Pai, de reservar-nos de alguém nos induzir para o mal. Não nos submetais à tentação significa não nos deixeis ser induzido por alguém para o mal, de preservar-nos das situações de perigos, da prepotência de Satanás, que pode nos induzir a cair no mal e nos afastarmos de Deus. É o pedido que Jesus fez aos discípulos no Horto das Oliveiras. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Então, não pudeste vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 40 a 41. E, enfim, o último, 7º pedido: mas livrai-nos do maligno. O maligno é o tentador, o Satanás. É o exemplo que Jesus disse na parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Mateus 13, 19. Satanás, o adversário, o demônio, rouba a semente do reino. Assim como diz Pedro
na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Satanás, o adversário, o demônio, anda ao redor de nós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. E ele é aquele inimigo que vem à noite para semear o joio no meio do trigo, enquanto o dono está dormindo. E Jesus, na sua oração sacerdotal, reza: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. E se olharmos para as 7 igrejas às quais São João escreve as cartas, encontramos, no livro do Apocalipse, que os primeiros cristãos eram de grande entusiasmo no início, mas depois vão ficar como mornas, perdendo o entusiasmo inicial, misturando com outros pagãos, e aí o maligno vai tentando e induzindo para voltar para trás. Por isso, cada cristão deve rezar continuamente: livrai-nos do mal. Vocês, jovens crismandos, após a crisma, vão se apresentar muitas tentações. Nas faculdades, nos trabalhos, entre os amigos, quem vai te incitar, induzir a fazer o mal, apresentando-te propostas boas. E é hora de você se lembrar do seu compromisso como cristão. O mal nunca vai se apresentar como mal, mas com cara de bom, assim como aconteceu com Adão e Eva. A serpente falou para ele: se vocês comam, vão ficar igual a Deus. A proposta foi boba, e a Eva viu que a fruta era boa, agradável aspecto e ajudava a crescer a inteligência. E comeu e ofereceu ao marido. Por isso, cuidado diante das propostas do mundo. Crismar-se é sinal da maturidade cristã. Por isso, São Francisco rezava: mas livrai-nos do mal, do presente, passado, do futuro. E estamos vivendo o contexto da pandemia do coronavírus. E estamos assistindo cada dia no quadro mundial personagens que eram milionários, que eram grandes empresários, de repente, quando vê caindo o equilíbrio econômico, quando vê que deve enfrentar grandes desafios no mundo da mercadoria, de repente cai na depressão, cai no precipício da morte. E muitos estão se suicidando, além daquelas tantas mortes causadas pela coronavírus. Algumas mídias transmitiram as palavras da filha do presidente do Banco de Santander, Antônio Vieira Monteiro. Não sabemos se é fake news ou é verdade, mas nos faz pensar no caso de todos os que são vítimas de Covid-19. Somos uma família milionária, mas o meu pai morreu sozinho e sufocado, buscando algo que é grátis, o ar. O dinheiro ficou em casa. Um milionário indiano que trabalhava na Arábia Saudita, dono de vários navios e usinas de petróleo, homem católico praticante, um homem tanto delicado e educado nas suas conversas e comunicações, homem amado por todos, mas de repente, diante da pandemia, quando viu derrubando o grande mundo da mercadoria, desmoronando, não sabia por onde fugir, não sabia mais o que fazer. Um minuto de desesperação. Se jogou do 14º andar do seu apartamento e morreu. Jovens caríssimos, o inimigo, o maligno, aproveita da nossa fragilidade para nos derrubar para o precipício. Vocês lembram da segunda tentação que Jesus enfrentou no deserto após o batismo? O diabo levou Jesus e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo. Jesus resistiu Satanás com a palavra de Deus. Nós, se não somos fortalecidos pela palavra de Deus, basta pouca coisa perdermos o equilíbrio e cairmos ou até mesmo nos jogarmos para o precipício. Vocês mesmos sabem
Quantos jovens, diante de um falimento do namoro, diante da crise da beleza do próprio corpo, diante de um fracasso no sucesso, diante de até mesmo de um desentendimento com o pai, com a mãe ou com um professor, tira a vida própria ou dos outros, ou vive caindo na eterna depressão, perdendo a alegria da vida. Por isso devemos continuamente rezar: livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno. O maligno aproveita da nossa fragilidade. Como os judeus terminavam cada oração num louvor, e em alguns códigos primitivos encontramos o acréscimo que nós alguma vez rezamos na missa. Pois vosso é o reino, a potência e a glória pelos séculos. Amém. Independente deste acréscimo, a oração do Pai Nosso, de fato, é um desejo da alma para ver a glória e a soberania de Deus. Então vamos apaixonar-nos a esta oração e rezar continuamente. Vocês podem deixar qualquer outra oração, mas nunca deixa de rezar a oração do Pai Nosso, que é a única oração que Jesus mesmo nos ensina. Amém.